E boa noite! Mais uma terça-feira com uma live sobre bem-estar, os impactos e diagnósticos, né? Impactos e os grandes desafios que nós enfrentamos para estar bem na vida e como passar por eles. Hoje nós temos uma convidada muito querida. Oi, Angelita, tudo bem? Convidada muito querida que se concordou em estar conosco nesse para contar para nós como ela enfrenta um diagnóstico adverso, né, e consegue ter uma vida relativamente normal, né? Como ela mesma diz, não gosta de usar a palavra normal, e o que é muito certo, né? Mas ela consegue levar a vida numa relativa tranquilidade, né? Com os seus altos e baixos, mas ela vai contar para nós e eu terei muito prazer em ouvir, porque eu pouco sei da doença, né? O que eu sei eu li agora. Bruna, querida, você já está aí, vamos lá. Enquanto que nós estamos aqui, nós vamos começando a live. Já convidei, espero que tenha chegado. Para você, acontece às vezes, Bruna, de o convite não chegar, porque a pessoa está no computador. Não deve ser esse o seu caso, mas se for, o ideal é estar no celular, né? A não ser que você tenha um aplicativo específico no seu computador. Eu não tenho, então. Oi, Carmélia, que bom ter vocês aqui, que ótimo. Nossa live. Oi, linda, Olá, peraí que eu chegou. tenho que virar a câmera. Aí, tava tentando Oi, conectar aqui o fone, eu não sei se tu me escuta direito, sem o fone? Ah, muito então bem, tá tá bom. ótimo. Então nem vou tentar, eu vivo brigando com esses fones Bluetooth aqui, não funciona esse negócio aqui comigo. Oi, Bruna. Nossa, mas você é muito mais bonita do que está nas fotos, viu? Já Obrigada, é fico muito linda, mas é feliz. muito mais. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem, eu não sei como é que tá por aí, mas aqui tá muito quente em Santa Catarina, tá um calor assim. Gente, não sei Gente. como é que as pessoas estão vivendo. E para quem tem esclerose múltipla, o calor é uma das coisas que piora muito os Ai, eu sintomas, né? Vou imagino. ligar, eu tinha desligado o ar aqui, eu vou ter que ligar de novo, porque a gente brinca que ar-condicionado, para quem tem esclerose múltipla, não é um luxo, é um item de A necessidade, assim. verdade. Muito bem. Querida, olha, estou imensamente feliz de você ter aceito estar conosco. Eu sei que você vai nos oferecer um pouco de você, que é muito, 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 e com certeza inspira muitos de nós, né? Eu fiquei imensamente encantada com você, né? Pelo pouco que eu conheci, falei, meu Deus, que pessoa incrível, eu queria conversar um pouco com ela. E ousadamente eu lhe fiz o convite e você aceitou. Eu fiquei A extremamente feliz. conversar comigo mesmo. Então, e estava contando os dias, né, para chegar o dia 9, que foi a primeira data que nós acenamos lá atrás. Eu estou muito feliz. Mas seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. É, a todos que estão também, que estão agora, que vão entrar, também sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Pedrinha, Pedrinha. Ah, foi isso, tocou. Mas, assim, então eu gostaria que você se apresentasse, por favor, e falasse de você e a gente vai conversando, tá bom? Ora, Um beijo bom. grande. Obrigada pelo convite, né? Começar o ano. Eu tô começando essa semana, a semana de trabalho, então eu tô começando o ano mesmo. Começar o ano conversando é sempre gostoso. Eu sou muito faladeira, muito tagarela, gosto muito de conversar e contar história. Eu acho que a gente aprende muito e conhece muito sobre a vida, sobre o outro, quando a gente conta as nossas histórias, né? Então é uma das coisas que me agrada muito a fazer. Então, eu sou a Bruna, eu sou uma mulher, para quem não consegue me enxergar, eu sou uma mulher morena, estou mais bronzeada, porque eu moro na praia, agora estou em tempo de sol, estou com o cabelo curto agora, ondulado, com um batom vermelho, que eu adoro usar.
Eu sou uma mulher de 37 anos, eu sou mãe do Francisco, que é um menino lindo, incrível, de 7 anos. Eu sou uma mulher que se descobriu com uma doença crônica, rara, possivelmente incapacitante, né, que poderia me trazer deficiências e me trouxe por um tempo, que é a esclerose múltipla. E eu tive esse diagnóstico, Pedrinho, eu tinha 14 anos. Então, assim, ter o diagnóstico de esclerose múltipla, eu vejo aqui algumas pessoas que eu sei que me acompanham, que têm o diagnóstico também. Ter o diagnóstico de esclerose múltipla em 2023, 2024 é uma coisa muito diferente de ter o diagnóstico há 24 anos atrás, né? Que foi quando eu tive o Informação, né? diagnóstico em 2000. Eu digo assim, as redes sociais, a internet traz muita fake news, traz muito problema, traz, né, muito problema pra gente, mas também traz uma informação incrível que antigamente a gente não tinha, né? Então, as associações de pacientes, eu vejo aí o pessoal de Goiânia entrando, as associações de pacientes hoje conseguem conversar com as pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro e trazer informação de qualidade, que foi um pouco do que eu fiz quando eu comecei um blog, aí contando um pouquinho de mim, né? Em 2009, eu comecei um blog, quando começou, né, o boom dos blogs, ainda não tinha, a gente tinha Orkut, né, não tinha Instagram, essas coisas, porque eu queria encontrar pessoas que tivessem o mesmo diagnóstico que eu, né, eu queria saber como que essas pessoas viviam, que remédio elas tomavam, se elas tinham uma vida, né, a gente falou da vida normal, se elas tinham uma vida normal, o que que era uma vida normal para quem tem esclerose múltipla? Porque na época eu era adolescente quando eu tive o diagnóstico, com 2 anos de diagnóstico, eu perdi os movimentos dos braços, da perna e perdi a visão. Eu fiquei com baixa visão. Tudo ao mesmo tempo, com 16 anos. Então, assim, eu queria desistir de estudar. Eu achei que eu nunca ia poder ter uma carreira profissional. Eu achei que eu nunca teria um filho, que eu não poderia ter filhos, porque também naquela época os próprios médicos não aconselhavam, porque eles não sabiam muito sobre a doença. Então, eu achei que eu não teria filhos, que eu não teria uma carreira, enfim, que eu seria dependente das outras pessoas o tempo todo, né? E isso me fez mudar muito, né? E conhecer outras pessoas com o mesmo diagnóstico, pessoas mais velhas, pessoas que já tinham filhos, pessoas que tomavam medicamentos diferentes do que eu tomava, me fez ver me fez ver um mundo de possibilidades que eu não conseguia enxergar No sozinha. futuro, né? Assim, eu acho que é isso, assim, a gente precisa esperançar, né? Esperançar do que o Paulo Freire diz, né? A gente precisa fazer por, a gente precisa conseguir enxergar as coisas. E conversar com outras pessoas que viviam o mesmo que eu, foi essa possibilidade. Tanto que, assim, eu comecei o meu blog foi o primeiro blog em língua portuguesa para esclerose múltipla. Então, eu conversava muito com pessoas no Brasil e em Portugal, e todo mundo na mesma, assim, sabe? Querendo conversar com pessoas, querendo entender como fazer, querendo entender o que fazer. E na época eu estava entrando no mestrado. Então era aquela coisa assim, ó, será que eu vou poder dar aula? Será que eu vou poder viajar? Será que eu vou poder fazer? Então, assim, eram perguntas que a gente ia se respondendo ali muito mais do que os próprios médicos, porque eles também, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas os médicos não sabiam. Não sabiam. Porque eles também estavam conhecendo, eles também estavam estudando. Hoje a gente tem um conhecimento muito grande sobre esclerose múltipla, assim como outras doenças, hoje a gente está descobrindo e conhecendo e entendendo melhor, né? Então acho que tem muito isso, assim, Você, quando descobriu a doença, você tinha dores? Que sintomas que você sentiu? O que que a levou a procurar um médico? Então, acho que esse é importante, assim, para a gente falar um pouquinho de esclerose, né? O meu primeiro sintoma de esclerose múltipla foi um formigamento na lateral da mão. Basicamente aqui assim, foi um formigamento. E aí, na época, eu mexia muito em computador e tal, meus pais acharam que podia ser ortopédico e me levaram no ortopedista. Eu tive a imensa sorte de ter dois pais da área de saúde, fisioterapeutas, que acreditaram que aquilo lá era um sintoma e que precisava ser visto. Sim. E que me levaram no ortopedista. E o ortopedista teve a sacada de entender que não era ortopédico, que era neurológico. Porque ele conhecia alguém que tinha um problema neurológico que dava esse tipo de sintoma. Então, eu fui muito rapidamente para o neurologista e em menos de 6 meses eu fechei meu diagnóstico. Só que naquela época, o que acontecia? A gente não tinha medicamento de controle, e os que tinham eu não podia tomar porque eu tinha menos de 18 anos. Então eu tive uma
uma piora muito brusca em pouco tempo, porque eu não tinha o tratamento. Hoje em dia, quem tem o diagnóstico agora de esclerose múltipla tem medicamentos assim com uma eficácia altíssima e tudo pelo SUS, né? Eu digo salvem o SUS, porque assim a gente consegue muito rapidamente ter tratamento de alta eficácia para a pessoa conseguir manter, né, um nível de vida, uma qualidade de vida, de autonomia, de tomada de decisão muito melhor. Mas assim, aquela coisa, tipo, mas o que eu posso olhar se eu acho que eu tenho esclerose múltipla? Pessoa que tem sintoma de formigamento em algum membro, problema de visão, visão dupla, visão que, sabe, não consegue focar, enfim, que está difícil de focar os olhos. Fraqueza, tipo, eu caminhava uma quadra, agora eu não consigo caminhar porque a minha perna arrasta. Isso tudo são sintomas de doenças neurológicas. Então, qualquer um desses sintomas que dure mais que 24 horas merece ser visto e merece ir num neurologista para ser olhado. Por quê? Quanto antes a gente sabe o que tem, mais cedo a gente começa o tratamento, menos sequela se tem. Porque a gente tem pessoas que demoram, assim, tipo, por que a gente tem paciente de esclerose múltipla que está muito pior do que outros? Porque o curso natural da doença mesmo, mas a maioria é porque demorou muito tempo para chegar no tratamento. E aí ficaram sequelas muitas vezes irreversíveis, que, enfim, aí a gente trata com fisioterapia, com terapia ocupacional, com outros tipos de tratamento, né? Então, ela é uma doença mais neurológica, é uma doença rara, né? Você já comentou isso no início. E ela não tem cura. Ela Não tem cura. afeta o sistema imunológico e você trata com o quê? Com imunodepressores? Com o quê? Hoje eu trato com um imunossupressor. Ela é uma doença autoimune, né? Que basicamente é quando o nosso sistema imunológico ataca o próprio corpo. No nosso caso, quem tem esclerose múltipla, ele ataca a mielina, que é a capinha que protege a nossa medula. Então é como se fosse um fio que vai desencapando. E aí esses medicamentos, existem 13 medicamentos hoje no Brasil disponíveis, esses medicamentos eles ajudam para que os nossos soldadinhos lá, né, a barreira autoimune, não ataque a mielina. Ela é uma doença neurológica, ela tem cunho neurológico, por isso que, por que um paciente não tem visão e o outro não tem o movimento? Porque vai depender do local do cérebro, aonde que está a lesão, aonde na medula está essa lesão, que vai afetar o comando, né? Então, se for num local próximo ao globo ocular, talvez vai afetar a visão, se for mais cervical, vai afetar membros inferiores, enfim, então, ela é uma doença neurológica. Até as pessoas se assustam, tipo, esclerose, a pessoa está esquecida. Não, esclerose quer dizer cicatriz. Então, são pequenas cicatrizes na medula, na mielina, e múltipla porque são muitas, né? Normalmente não se tem uma só, tem várias. Mas não dá, assim, as pessoas, mas então tu vai ter problema de memória, confundem com Alzheimer, ou com aquela coisa que as pessoas às vezes usam, o esclerosado, que é o esquecido. Não é desculpa para quem tem esclerose múltipla, né? Então, assim, pode vir a afetar a memória, mas em fases mais degenerativas da doença, sem tratamento, sem nenhum cuidado, que acaba, né? Ou num dia de fadiga muito intenso, que é um dos sintomas da esclerose múltipla, que aí, enfim, acho que qualquer um aqui que tem fadiga já não começa a não operar direito na hora do cansaço, né? Entendi. Mas dói muito? Sente dores? Não. Alguns pacientes sim, outros não. Eu tenho uma dor que se chama dor neuropática, que é uma dor que ela tem cunho neurológico, ela não é uma dor específica do local da dor, não é tipo assim, bati, doeu. Ela é uma dor que caminha, e a minha dor neuropática ela é principalmente no braço, e ela parece uma queimadura. E aí quando eu encosto, dói mais, né? Para a maioria das dores neuropáticas a gente não tem medicações, mas aí a gente vai vendo formas de lidar com elas, né? Então eu sei que eu sei que se eu ficar muito tempo no calor ela vai doer mais, eu sei que se eu não dormir bem ela vai doer mais, eu sei que se eu não fizer a minha meditação diária, que foi uma ferramenta que para mim, né, o mindfulness funciona muito bem, quando eu não faço vai doer mais. Então a gente vai regulando com as ferramentas do dia a dia para a gente, né, conseguir ir melhor. Ou por exemplo, eu sei que eu não consigo correr, mas eu consigo caminhar. Então, eu vou fazer aquilo que eu consigo, eu vou focar nas minhas habilidades e não naquilo que eu não vou conseguir fazer, enfim, e ficar chorando por não conseguir fazer e me frustrar, né? Muito bem. Assim, você comentou, né, que ainda bem, né, que teus pais tiveram essa visão imediata e você teve a sorte de encontrar lá um neurologista que, né, tanto um ortopedista quanto um neurologista que experiências bem recentes, né? Seja com amizade ou com
no trabalho e que puderam te guiar e te iluminar. Né? Nós temos conhecido algumas pessoas, né, já no estágio bem mais avançado, né, e que bem no início já desistiram. Então, essa questão da cabeça também, viu, estudar, se casar e se tornar uma pessoa influente para ajudar outras pessoas, né? Como que foi esse salto? Como que você se enxergou logo depois daquele primeiro impacto da descoberta Eu acho que assim, acho que uma coisa que você falou é bem importante, é a cabeça é o que comanda tudo, né? Quando a cabeça vai bem, o resto vai bem. Até nesse final de ano eu tive um problema muito grave, assim, eu tive um burnout, eu tive que parar com tudo e isso me mostrou que o meu corpo estava bem, fisicamente estava tudo funcionando, mas quando a cabeça não está bem, tudo para, né? Então a gente precisa realmente ter esse apoio. Quando eu tive o diagnóstico, eu fiz o que todo mundo faz até hoje. A gente procura a internet e bota lá o nomezinho da doença, né? E o que eu encontrei não foi nada legal. Eu encontrei uma informação, eu encontrei só em inglês informação e eu encontrei que eu ia morrer em 10 anos. Em 5 anos eu estaria em cadeira de rodas e em 10 anos eu ia morrer. No dia seguinte, eu me lembro de falar para minha mãe que eu ia sair da escola, porque não fazia nenhum sentido eu estar estudando. Se eu ia viver só até os 24 anos, eu não ia passar 10 anos só estudando. De graças a Deus, a minha mãe não me deixou, me mostrou que eu tinha que fazer algumas coisas, enfim, e eu fui vivendo. Fui aprendendo com as minhas limitações. Os primeiros anos não foram muito fáceis, porque o diagnóstico em si, para mim, não foi tão difícil, porque eu não estava tão mal no diagnóstico, eu estava só com formigamento no braço. 2 anos depois, quando eu perdi os movimentos e eu perdi a minha visão, foi muito difícil, porque aí veio uma comorbidade da esclerose múltipla muito comum, que é a depressão. Porque eu me vi completamente dependente para tudo. Eu não conseguia comer sozinha, eu não caminhava sozinha, eu não conseguia ir para a escola. Então, assim, tudo aquilo que tem a ver com a vida social, com a participação social, eu não podia fazer. E isso me deprimiu. Eu entrei em tratamento para depressão, além do tratamento da esclerose. Mas também passar por tudo isso me fez ver o quanto a gente é resiliente, né? O quanto a gente consegue se moldar e viver. Porque, assim, chegou um dado momento que eu estava andando de bengala e muleta, que eu pensei, bom, pode ser que a minha vida inteira seja com a bengala. Então, eu me lembro também, eu estava na faculdade, daí eu digo assim, já que eu vou andar com bengala, eu quero a bengala mais linda do planeta. A minha bengala é linda, gente, ela é dourada, com uma rosa pintada, assim, enfim, ela é toda chique. Então, eu digo, já que eu vou ter que andar de bengala, eu vou andar com a melhor bengala. Já que eu tenho essa doença, eu vou falar sobre essa doença, porque também tem muita gente que diz, eu não vou falar, porque as pessoas não vão entender. Eu já quero que todo mundo que está na minha volta entenda o que eu tenho para que possa me ajudar, né? Então, por exemplo, eu não consegui, durante muito tempo eu não consegui, agora eu tô com um copo aqui, tomando água no copo. Mas durante muito tempo eu só conseguia beber alguma coisa se fosse numa caneca que eu conseguisse colocar a minha mão e tomar. Então, tudo era adaptado na minha casa para que eu pudesse ter acesso. E aí eu queria que todo mundo soubesse que se fosse me receber tinha que ter uma caneca com a aba larga para eu conseguir pegar. Então, assim, na casa da maioria das pessoas eu já tinha a minha caneca. Então, assim, e educando as pessoas sobre aquilo que é necessário para que eu possa ter uma vida social é importante, porque acessibilidade não é botar uma rampa só na rua, né? É também. Mas eu tenho uma amiga que hoje ela mora na Nova Zelândia, ela é cadeirante e tal, ela diz assim, a gente não tem que botar rampa na rua, a gente tem que botar rampa na cabeça das pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente, são as pessoas que têm que entender as nossas necessidades e entender que isso não é um luxo, não é um privilégio, não é um benefício, é uma condição para que eu possa participar socialmente do mundo. Então, no momento em que eu adapto toda a minha casa, né, o meu ex-marido, o Jota, ele tem esclerose múltipla primária progressiva. Atualmente ele é um paciente acamado, ele precisa de cuidados 24 horas, de pessoas com ele, enfim, a gente sempre está ali cuidando, né? A gente não é mais casado, mas a gente se cuida. E a gente foi aprendendo que quanto mais adaptado tivesse a nossa casa, menos deficiência ele tinha. Porque menos difícil era realizar as nossas atividades do dia a dia. E é por isso que quando a gente conversou antes, né, da live, eu digo, eu não gosto do termo normal, mas deixa ele. Por quê? Porque as pessoas, é a primeira pergunta que as pessoas fazem quando chegam para mim no blog, no Instagram, em qualquer lugar, Bruna, eu tive o diagnóstico, eu vou poder ter uma vida normal?
E aí eu Uhum. sempre digo assim, ó, primeiro, o que que é normal para ti? Se o normal para ti é ser uma pessoa, por exemplo, para muitas pessoas ser workaholic é normal. Para mim não é. Para mim é uma coisa horrível isso. Para muitas pessoas, viver longe da família é normal. Para mim não é, porque para mim é muito importante isso. Então, o normal é um parâmetro que a gente cria, né? Então, assim, e aí eu sempre digo assim, ó, a pergunta que vocês têm que fazer é: eu vou continuar tendo a vida que eu tinha antes do diagnóstico? E aí minha resposta sempre é: não vai. E tomara que não seja, porque para que serve a gente passar por uma transformação tão grande na vida e a gente continuar o mesmo, e a gente continuar igual, e a gente não crescer nada com isso, né? Claro que ninguém gostaria de ter, mas assim, eu tenho esclerose múltipla, outra pessoa tem asma, outro tem diabetes, outro tem, enfim, condições Uhum. consideradas melhores ou piores, ou tem condições piores de vida. Eu digo, eu tenho esclerose múltipla, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho estudo, né? Eu tenho capacidade eu tenho imensos privilégios que muitas pessoas que têm o mesmo diagnóstico que eu não têm, Uhum. né? Então, entender tudo isso desse contexto foi importante para eu começar a conversar com as pessoas também e trazer essa visão de que, olha, não vai ser igual. Pode Sim. ser melhor, pode ser pior, mas assim, igual o que era antes não vai ser. Normal vai ser para ti. Em algum momento vai ser normal fazer ressonância 2 vezes por ano, fazer exame de sangue para pegar medicação, vai ser normal conhecer um monte de gente com esclerose múltipla, porque a gente acaba conversando com essas pessoas. Vai ser Uhum. normal ir fazer fisioterapia, que é uma coisa que provavelmente a imensa maioria das pessoas não faz. Tudo isso passa a ser o normal de quem tem um diagnóstico. Né? O normal de quem tem um diagnóstico é ter que lembrar no dia a dia que, bom, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho que cuidar dele. Ele não é a parte mais importante da minha vida, ele não me define, mas ele é uma parte que faz parte de mim. Né? Que eu Uhum. digo assim, não adianta eu dizer que não faz. Ele faz. Ele faz parte daquilo que eu sou, daquilo que eu me tornei, daquilo que eu continuo vivendo e sendo para além de ser uma doença que é diferente para cada um. Eu vejo algumas pessoas aqui que estão entrando, a Suzana, enfim, super amiga, querida, que tem Uhum. esclerose, a Erenice, que foi cuidadora durante tanto tempo. Elas têm escleroses completamente diferentes da minha. Uhum. Mas em dado momento a gente compartilha dessa questão do cuidado mútuo e de entender que a vida muda, a vida é outra depois do diagnóstico. Assim como a vida é outra depois de ter um Sim. filho. Assim como a vida é outra quando a gente muda de emprego. Então, Uhum. assim, são das mudanças da vida, né? Faz parte dos ciclos da vida essas mudanças. E, claro, a gente não escolheu ter a doença, tampouco ela nos escolheu. Enfim, é uma questão que pode acontecer com qualquer um, mas a gente aprende a conviver com elas. E eu acho que quanto mais cedo a gente entende que, tá bom, não vai ser igual, então deixa eu descobrir como é que é esse novo caminho, esse novo território e as coisas, mais cedo a gente consegue lidar bem com isso também. E entender que a vida continua, né? Apesar de, quantos apesar de que a gente enfrenta pela vida, né? E que vão nos impactando, muito do que a gente vai fazendo vai impactando o outro. E, assim, ouvindo você falar, eu vejo o quanto você impacta, né? Nas pessoas, assim, essa sua decisão de conhecer as pessoas e trocar essas ideias, de compartilhar, né, conhecimentos e aprendizados. Eu fico, às vezes, assim, é lógico, como você mesmo disse, a doença não escolhe, você não é a doença, você é você, Uhum, né? Com tudo o que a gente tem que enfrentar, nós somos nós, exato. né? E a gente vai levando a vida e criando alternativas possíveis para ser feliz, né? De certa forma, para ser feliz. Você hoje é mãe do Joaquim, Francisco. você levou a vida, você se casou, né? Passou por separação, que é uma coisa também que acontece com a maioria das pessoas. Quer dizer, você foi vivendo os seus desafios na vida, vive os seus desafios na vida, como qualquer um de nós, né? E você hoje trabalha com o quê? Você pode falar para nós? Vamos lá. Eu trabalho com exatamente isso, contar histórias e acolher.
Bom, é o Francisco, né? Eu não sei por que as pessoas confundem Francisco com Joaquim e Antônio, mas confundem Hum, muito. eu Mas falei, tá tudo bem. É. perdão, Não, mas eu perdão, digo, eu acho que eu ainda vou ter um Joaquim e um Antônio, porque as pessoas falam, como é que tá o Antônio? Eu digo, que Antônio, gente? É mais o Francisco. ai, perdão. Não, é isso, a gente vive, não, eu sempre digo assim, a gente não vive apesar dos nossos problemas ou desafios, a gente vive com eles, né? E a gente cresce com eles, a gente aprende com eles. Acho que quando eu comecei a compartilhar, algumas pessoas, principalmente a minha mãe, me incentivou muito. Outras pessoas falaram, não, mas tu não vai ter o que ficar compartilhando. De como não? A vida vai mudando, os desafios vão mudando, os desafios com a esclerose múltipla vão mudando, né? Então é bem isso. Eu estudei, eu fiz outras coisas e o compartilhamento de histórias de vida virou a minha tese de doutorado, né? Então, eu fiz meu mestrado, eu sou formada em comunicação social, em publicidade, nunca trabalhei em agência, mas eu acabei indo para o mestrado e para o doutorado numa linha que se chama Estudos Culturais e Estudos da Deficiência, que foi justamente assim, como que a gente representa pessoas com deficiência, como a gente trata isso dentro da mídia. E aí, no doutorado, eu pesquisei narrativas de pessoas com doenças crônicas em blogs, que era exatamente o que eu fazia. Eu brinco que a minha tese de doutorado, brinco não, ela foi autobiográfica, ela é toda em primeira pessoa, sempre avaliando o que os outros estavam fazendo e a minha trajetória. E eu brinco que foi assim, tipo, quase psicoterapêutico assim, o processo de escrever isso, né? Então, assim, a escrita autobiográfica, eu dou uma oficina que é a de escrita curativa, porque eu acho que a gente se escrever, a gente se colocar, a gente falar daquilo que a gente vive, ajuda a gente a se curar de muitos processos, principalmente de um diagnóstico, que é muito difícil. É difícil da gente compartilhar, às vezes, com a pessoa que está do nosso lado, que a gente mais ama na vida. Mas, às vezes, com o papel a gente consegue, com um blog, com um aplicativo a gente consegue, né? Então, acabei fazendo meu doutorado nessa linha. E nesse meio tempo, eu criei, junto com um amigo, Gustavo, a Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose. E na época era só uma associação de pacientes, uma ONG que a gente estava criando. Hoje ela é o nosso trabalho, o nosso local de trabalho. Hoje, juntos, a gente tem a Amigos Múltiplos pela Esclerose e a Crônicos do Dia a Dia, que virou um grande local de acolhimento de pessoas com diagnósticos de doenças crônicas. Então, hoje, a gente quer que se alguém tem o diagnóstico de uma doença crônica e ela entre na internet, a gente quer que ela encontre informação de qualidade, que ela encontre pessoas preparadas para acolher elas. E é isso que a gente procura ser na internet. A gente faz produção de conteúdo, então, né, para informação nas mais diversas doenças e política pública, porque é aquilo assim, não adianta eu, Bruna, ter acesso ao meu medicamento. Eu quero que todo mundo que tem a mesma doença que eu tenha a mesma qualidade de vida que eu. Para ter a mesma qualidade de vida que eu, as pessoas precisam ter acesso, no mínimo, a medicamento, a uma reabilitação de qualidade e uma alimentação decente, né? A gente conseguiu isso ainda? Não. Mas é o que a gente luta, é o que a gente faz todos os dias aqui com um time incrível, que eu vejo algumas pessoas aqui também online com a gente, para que cada vez mais as pessoas, porque a gente diz assim, a pessoa tem uma doença crônica, uma doença rara, uma doença que precisa de cuidado, ela não vai poder mais, sei lá, trabalhar mais na vida. Realmente, se ela não tiver o tratamento correto, se ela não tiver o acompanhamento correto, se ela não tiver apoio, ela não vai conseguir. Mas se ela tiver todas essas condições que hoje a gente tem como privilégios, cada vez menos pessoas com doenças vão ter que parar suas vidas, vão ter que desistir de sonhos, vão ter que desistir de coisas importantes para si por conta de um diagnóstico. O diagnóstico vai ser o quê? Mais uma coisa, aquela coisa, eu tenho um filho, eu tenho um trabalho, eu tenho uma doença, eu tenho mil coisas, né? E assim, uma das coisas que para mim foi importante no processo de escrever e de me escrever e de me colocar foi essa busca identitária, né? Eu digo, a gente sempre diz, né? Saúde mental é a gente ser dono da própria vida. E quando a gente escreve aquilo que a gente é, aquilo que a gente está sendo, a gente vai identificando essas identidades, vai construindo uma rede de identificação com outras pessoas, né? E isso fortalece muito. A gente vê que não está sozinho, né? Que a vida continua, como a Suzana está dizendo, a vida continua pós-diagnóstico. Existe vida pós-diagnóstico, mas a qualidade dessa vida pós-diagnóstico vai depender muito do contexto social que se vive, né? Apoio familiar, apoio no local de trabalho, quem que está com a gente, quem que é a nossa rede de apoio,
né? Então, sem tudo isso, a gente não consegue. Então, hoje também na associação, a gente busca apoiar as famílias, os cuidadores, porque é muito duro para alguns cuidadores também, né? É difícil para a gente, eu sei, porque eu já passei eu passo pela situação de ser uma paciente e de ser cuidadora. É muito duro a gente ver uma pessoa que a gente ama numa doença muito grave, num estágio muito grave de uma doença, e parece que a gente não está fazendo nada. A sensação é de impotência. É a palavra que a gente mais escuta no grupo de cuidadores, é impotência. E aí eu sempre digo, se vocês soubessem o quão potente é estar do lado, o quão potente é dizer eu te apoio, eu não vou sair daqui, isso é muito, muito importante, né? Então, assim, a gente conseguir apoiar todas as pessoas para que tenha cuidado mútuo e não seja que a gente olhe só o paciente, né? Ou o impaciente, como eu sempre me coloco, porque de paciência eu não tenho nada. Mas, assim, é a gente conseguir transformar esse cuidado numa questão coletiva. Então, hoje, eu acho que se eu tivesse que defender uma política pública, seria uma política pública pelo cuidado. Porque tanto pacientes, quanto cuidadores, quanto idosos, quanto crianças, que são as pessoas que mais precisam de cuidado hoje, a gente não tem nada que abarque esse cuidado mútuo, né? Então, a gente vai sonhando cada vez mais alto, assim, nas mudanças. É. E quem cuida acaba ficando codependente, né? Vira uma... Também precisa do apoio, porque é muito, como você mesmo colocou, é muito difícil, é muito doído, né? A gente conversado com pessoas, realmente, o primeiro curso grande que eu fiz como psicóloga, que eu queria trabalhar, era com cuidados paliativos. Que lindo. Eu achava grandioso poder ajudar uma pessoa que não tem mais uma expectativa de vida, né? E está ali sozinha, porque muitas pessoas, principalmente o idoso, é abandonado, né? Então, e assim, Porque... porque principalmente as pessoas dizem assim, ó, o paciente de cuidado paliativo, que é uma coisa que a gente está mudando hoje em dia, essa visão, o paciente, que as pessoas dizem, paciente de cuidado paliativo é paciente terminal. Não é. Não. Paciente de cuidado paliativo é a pessoa que tem uma doença grave, que precisa de um cuidado, e é um cuidado contínuo, e é um cuidado que é muito tempo. E aí esse muito tempo às vezes é doloroso também para quem cuida. E são pessoas que acabam sendo abandonadas por conta disso, porque é difícil. É difícil ver a pessoa piorando, é difícil, a gente não consegue mensurar isso. E aí a gente precisa dar qualidade de vida para essas pessoas, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. E como você falou, eu adorei assim, a codependência, é um ciclo, né? Não é só um que está cuidando do outro, mas o quanto a gente precisa dar um respiro para essas pessoas, o quanto a gente precisa que todo mundo entenda que existe vida depois do diagnóstico e existe vida no cuidado, que cuidado não é castigo. Hoje em dia a gente tem muito assim, não, fulano tá cuidando, minha mãe cuida do meu avô ainda, minha avó faleceu ano passado, meu avô ainda tá com a gente. Aí tipo, não, porque a Sônia cuida do pai, o trabalho dela é cuidar do pai. Não é, né? Claro, é um trabalho, é trabalhoso, mas assim, não é um castigo. É uma parte da vida, entende? Então, acho que isso é importante também a gente ver, né? E é muito assim da visão, né? Às vezes não é um castigo, às vezes é um prazer, né? Exatamente. É uma troca prazerosa. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu cuido da minha mãe. Né? É um privilégio, né? A gente poder cuidar de quem cuidou da gente. É um privilégio. Exatamente. Alguns amigos falam, poxa, mas que pena, Pedrinho, você não pode isso, não pode aquilo. Gente, eu posso muito mais, porque eu posso cuidar de quem cuidou de mim. Então, assim, para mim, Exato. isso é uma prioridade. Eu não fico comparando com possibilidades outras, caso ela não existisse, porque eu não penso nessa possibilidade. Eu penso em fazer por ela tudo que eu acho que ela merece. Tudo. Então, essa coisa, né, da forma de você enxergar, porque a sociedade cobra muito, principalmente para pessoas mais jovens, como você, que ainda tem filho, né, que você está cuidando do filho, ainda tem uma vida que te cobra, que te exige mais, e ainda por cima você tem que dar atenção para alguém que está doente, tal, tal. Então, você às vezes não consegue compreender. Não, e assim, as pessoas veem tudo aquilo que elas não conhecem como um castigo, né? Então, assim, a doença é um castigo, o cuidado é um castigo, ter um filho pequeno que você não dorme é um castigo.
E não é, faz parte de ciclos e de escolhas também. Eu acho que isso é uma questão que as pessoas. A doença, realmente, a gente não escolheu a doença, mas eu escolho como que eu vou lidar com ela. Né? Porque eu sei que, por exemplo, se eu não dormir bem, se eu não comer bem, se eu não fizer exercício, eu vou piorar da minha doença. Então, foi uma palavra que você usou, são prioridades. Assim, o que, que é prioridade? Prioridade é a minha saúde, então vamos lá. O que, que eu tenho que tirar da minha vida para que a minha prioridade seja a minha saúde? Ou o que, que eu tenho que colocar na minha vida para que ela seja, para que ela realmente seja uma prioridade, né? E isso é difícil, por quê? Porque escolher é difícil. Até eu estava vendo um meme antes, assim, tipo, ser adulto é muito difícil. E realmente a gente tem que fazer escolhas e cada escolha é uma, duas, três renúncias, né? E quando a gente tem uma doença como a esclerose ou como qualquer outra doença crônica, mais ainda, porque a gente, né, a gente tem que calcular, né? Eu sei que se o meu corpo fica quente, eu vou passar mal. Então eu moro numa praia, mas eu sei que se eu for na praia em tal horário, eu vou passar muito mal e eu vou passar mal durante dias. E às vezes os meus amigos estão indo e eu digo, agora eu não posso. Sim. Não vou, porque eu sei a consequência que tem essa minha escolha. Mas às vezes também eu digo, também dane-se, eu quero ir e eu sei que a consequência vai ser eu passar É sua mal. E tá tudo bem. escolha. Exatamente, tá tudo bem. Mas assim, Uhum. a gente não escolhe ter a doença, mas a gente escolhe como vai lidar com ela. As pessoas que vão estar ao nosso redor, porque às vezes também a gente diz assim, ah, não, mas eu tenho que aguentar tal pessoa porque é meu parente. Não, não tem. A gente tem que ter ao nosso redor pessoas que nos apoiem, pessoas que estejam com a gente, pessoas que realmente entendam aquilo que a gente vive, né? Quem tem esclerose múltipla sabe, muitas vezes a gente é o amigo que combina tudo e na hora H não vai, porque deu fadiga. Então, quem tem amigo com esclerose múltipla sabe que pode ser que todo o plano vá por água abaixo e a gente fique aqui só tomando um café em casa, né? Então, assim, esse tipo de... Ou, tipo, eu vou escolher um lugar para sair. Então, vai ter que escolher um lugar acessível, porque eu não subo escada. Daí todo mundo vai, não, escolheu um bar que tem escada. Bom, então, escolher um lugar que não é para mim, porque eu não posso ir. Então, assim, tudo isso vai mudando o entorno da gente, as pessoas que convivem com a gente e o nosso ciclo social também, né? Eu acredito que todo mundo devia ser assim, mesmo não tendo esclerose múltipla, a gente ter perto da gente que faz bem, Sim. gente que deixa a gente melhor, né? Claro. Aí você consegue avaliar assim, a evolução da doença? Como é que é? Como é que é? Você consegue estagnar a doença? Como é que é o cuidado de... Bom, então, a esclerose múltipla, ela hoje é uma doença que dá para controlar e dá para deixar ela em remissão, que a gente chama, né? O meu tipo de doença é surto-remissão. Então, cada surto é uma piora que pode, com a medicação, deixar sequelas ou a gente recuperar. Eu, por exemplo, eu andei de bengala há muito tempo, de muleta há muito tempo, e hoje eu danço balé, de novo, depois de 20 e tantos anos. Então, assim, isso foi resultado de quê? Muita fisioterapia, muita dedicação em realizar, porque assim, para perder é rápido, para recuperar demora. E é chato, é muito chato fazer fisioterapia, né? Uhum. Mas hoje a gente tem remédios que conseguem estagnar desde o início da doença, né? Tem pessoas que têm um outro tipo de esclerose múltipla, que é a primária progressiva, que para esse tipo é um pouco mais complicado, a piora é maior e mais rápida, né? Então acaba sendo, ela tem um fator degenerativo maior, mas a maioria das pessoas que têm esclerose múltipla tem a surto-remissão. Como que se conquista essa remissão? Com o uso dos remédios e com adaptação da rotina. Não existe só remédio. Eu acho que qualquer doença, né? Não é só remédio. É adaptar a sua rotina, enfim, a sua realidade que você pode ter hábitos saudáveis de sono, de alimentação, de exercício, tudo isso vai melhorar a condição da patologia. E os medicamentos, que hoje a gente tem medicamentos assim que tem um grau de eficácia altíssimo. Eu, por exemplo, agora meu filho está com 7, então faz 8 anos que eu não. 9 anos que eu não tenho surto. Porque eu engravidei, depois eu esperei ficar 1 ano sem ter nenhuma crise, para daí engravidar, e depois que eu tive ele, eu nunca mais tive, também por conta desses medicamentos todos, né? Então eu estou há 9 anos em estabilidade da doença, tenho sintomas como a fadiga, dias muito quentes, como hoje, que tá, a sensação térmica aqui está de 45 graus. Então, assim, eu fico mais
eu fico mais arrastada, fica mais difícil de fazer movimento. É, tem quando eu estou muito estressada, quando, né, porque não tem como a gente fugir do estresse, quando eu estou muito estressada, eu acabo tendo mais sintomas, mais dor neuropática, mas eu estou com a doença em controle. Né? Então eu não tenho lesões novas, porque a gente vê a doença, a piora da doença com mais sequelas, perdas, né, funcionais e lesões novas. Então eu não tenho lesões novas há 9 anos e não tenho nenhuma perda funcional. E claro, cada ano que você não tem perda funcional, você também tem ganho. Né? Então, assim, você consegue ir melhorando. Né? Eu tenho, por exemplo, uma fraqueza muscular muito forte, mas agora eu estou melhorando ela porque eu estou fazendo o exercício adequado para isso. Né? A gente sabe, eu digo, a minha grande tristeza é saber que muitas pessoas que têm a mesma doença que eu não têm a mesma possibilidade financeira mesmo de de ter acesso por exemplo, ao exercício físico, à fisioterapia, né? Porque o medicamento hoje, graças a muito trabalho de política pública, a gente tem no SUS sendo distribuído para todos os pacientes. Né? Muito bem. Eu tenho aqui alguns comentários que eu acho que você já viu, mas eu vou reforçar, né? A Suzana foi uma companheira linda e fez alguns comentários legais. A sua é outra, a nossa vovó esclerosada, é uma linda mesmo. Ela disse que é a incrível história onde a gente aprende a dizer não, e é verdade. Ela também já tinha afirmado lá atrás que a rede de apoio é importante, ser acolhida, né? Essas coisas são importantes. A Karine aí traz um elogio gostoso, dizendo que sempre aprende com a sua... Quando você fala, né? Que quanta potência de idade. É isso mesmo, Karine. Conheço pouco, mas Amiga querida. é isso mesmo. Gustavo também fez alguns comentários, algumas pessoas aplaudindo. E é isso, querida. A gente ficaria muito tempo conversando, porque Ah, é não, muito conversar, bom. se deixar o tagarelo aqui a noite inteira, Pedrinho. Mas é muito bom, é muito bom. Querida, olha só, eu vou pedir para você comentar, né, alguma coisa que você acha que poderia dizer, que vai fazer a pessoa. E eu queria te agradecer imensamente, muito, muito. Foi uma delícia conversar com você. E a gente percebe quando a gente, nessa unicidade, né? Todos nós, assim, cada um com as suas, não diria limitações, mas cada um com as suas, queria dizer limitações, mas no final acaba que é isso mesmo, né? Nós não, eu digo que a gente não tem limite para nada, o limite a gente coloca na cabeça. É. Mas às vezes acontece mesmo, né? Os caminhos que nós vamos levando, eles vão nos limitando até nas nossas escolhas. Né? E você mostra isso muito lindamente, aí você, com os comentários lindos, aí dá para a gente ver. A Então, Suzana está demais. preparada para 2 horas de Ah, live. não, né, Suzana? É que eu e a Suzana se juntar aqui, Pedrinha, não tem ideia disso aqui, ó. Não para nunca mais. Que linda! Pois é, e realmente você é uma guerreira, e a Carmélia reforçando, você é uma guerreira, e na verdade todos somos, mas quando a gente vê alguém assim tão guerreiro, a gente fica muito mais inspirado, né? E acreditando que a felicidade ela vem muito mais de dentro, né? Daquilo que a gente consegue nos perceber como seres humanos que somos, né? Com tudo que vem por aí e estamos todos sujeitos a tudo, a qualquer coisa, até um lustre cair na cabeça, Exato. etc. Mas, né? Não se pensa nisso e a vida continua, e enquanto a vida continua, é um dia por vez e vamos vivê-lo da melhor forma possível e fazendo o melhor que nós pudermos pelas pessoas, e você faz isso lindamente, sabe? Estou encantada com você. Então, vou Ai, deixar para você, vou te agradeço assim, de montão, agradeço a cada pessoa que esteve aqui conosco, e deixo com você para você complementar e fazer as suas ai, finalizações. obrigada. Quero te agradecer demais o convite. É a minha primeira participação online nesse ano, um ano que eu espero que seja um ano mais gentil e que eu seja mais gentil comigo, que o ano passado eu realmente forcei a barra e eu vi o resultado disso que não foi legal. Mas eu queria agradecer também as amigas queridas, o Gustavo também querido que estava aí com a gente, que são pessoas que acompanham há muito tempo e que fazem a gente seguir em frente. Eu acho que quando a gente se vê mal,
a gente tem que levantar a mão, assim, que sempre tem um amigo que puxa a gente para cima, né? Então, se eu vou deixar alguma mensagem hoje, eu acho que é uma que para mim é sempre a mesma que quando alguém me pergunta, que é não viver o sofrimento sozinho, né? A gente está aqui num planeta lotado de gente, todos nós passando por desafios muito grandes, por problemas, por limitações muito grandes, mas a gente não precisa passar isso sozinho. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com a esclerose e em compartilhar as coisas da esclerose foi que eu não precisava viver nenhum sofrimento sozinha. Né? E isso me deu muita força. Então, essa potência, essa guerreira, enfim, é porque eu não estou sozinha no fronte de batalha. Né? Assim, eu tenho pessoas aqui que nos dias que eu estava pior, assim, no ano passado, me ligaram para dizer, Bru, tô aqui. O que tu precisa? Né? Então, acho que quando a gente forma essa rede de amizade, quando a gente confia nas pessoas, e principalmente quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, mostra que a gente não é Mulher Maravilha. A gente tem nossas fraquezas, a gente tem nossos problemas, e a gente compartilha, a gente vê no outro a força também. Então, acho que o mais importante é a gente fazer isso que a gente está fazendo hoje. Eu te conheci aqui, espero que um dia a gente possa se abraçar pessoalmente, mas hoje eu já tenho mais uma pessoa na minha rede. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente fazer essas redes de cuidado e de pessoas que acreditam no mesmo que a gente, né? Que a gente está aqui para ser feliz. Assim, eu não acredito em outra coisa que não seja isso. Eu não acredito que a gente veio viver essa vida, independente da religião que as pessoas acreditem. Eu não acredito que a gente está aqui para fazer outra coisa que não seja ser feliz. Né? Então, acho que. E para ser feliz, eu já dizia o poeta, né? É impossível ser feliz sozinho. Então, que a gente viva isso em comunidade, na coletividade, que vai ser mais fácil, inclusive, quando as coisas estão difíceis, né? Obrigada demais, assim, por esse momento aqui com vocês. Obrigada, meu amor. Bem, tá? Um abraço grande, um feliz 2024 Oh, para todos. Que vai ser um ano incrível. Exatamente, que seja tão incrível quanto você deseja, você já colocou aqui. E para todos nós, né? Que todos merecemos. Ó, beijo, coração, beijo para Beijo, todos. gente. Tchau, tchau.